Olá, olá, como vai você? Muito boa noite. Bem, agora são 20 horas e 1 minuto. É um prazer receber você. Bem, nós estamos neste momento, num momento aquele especial que nós sabemos que vamos aprender muito, muito nessa noite, nessa terça-feira. Bem, nós estamos no canal exclusivo da Ana Tendes Gressinger. Nós estamos no Facebook, no perfil dela, e agora nós vamos chamá-los para que possamos, então. Hoje nós temos duas pessoas especiais e a Ana vai receber um grande amigo, um grande profissional. E eu vou chamar, então, esses dois profissionais para que possamos aí dar início. Então, a você que vai ficar conosco, nós teremos aí praticamente 40 ou até 1 hora de entrevista. Eu sei que assunto vai ter bastante. E nós vamos então receber os nossos convidados com todo o carinho do mundo. Vamos recebê-los então. Sejam bem-vindos. Ana Teles, tudo bem, Ana? Frank, seja bem-vindo, tudo bem? Ana, Obrigado. boa noite a você, Ana. Noel, boa noite, Noel. Boa noite, Frank. Boa noite, Ana. Estamos aqui em Que, pra, Curitiba. que prazer recebê-los. Frank, tenho certeza que será uma noite muito agradável, com muitas perguntas, onde a Uhum. Ana vai estar interagindo contigo e com certeza o nosso público, já temos aí 5 pessoas conosco. Então você que vai ficar conosco nesse momento da entrevista, nós temos um assunto muito especial. Falar sobre treinamento, falar sobre o coaching. Então são dois profissionais que vão dar orientações para você que vai ficar conosco aqui. Provavelmente nós vamos abrir para perguntas para os nossos internautas e assim que tiver eu vou ficar aqui em stand-by. A Ana vai dar sequência na entrevista, a apresentação do Frank, vai falar um pouquinho também da carreira, dos livros que ela tem aí lançado e assim por diante. Ana, nesse momento, então eu passo a palavra então a Ana para dar sequência nessa entrevista. A todos vocês sejam bem-vindos. Uhum. Ok, Noel, muito boa noite. E muito obrigada, Noel. E nós vamos estar começando agora esse bate-papo com o nosso amigo Frank Onjo. É uma Uhum. alegria estar com o Frank hoje à noite aqui. Ele que é um profissional, um treinador de alta performance, né, um coach business, e nós vamos ter essa oportunidade de estar batendo um papo com ele, né, sobre a importância a importância e os benefícios do coach na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, né? Eu agradeço a presença do, do, do nosso amigo que escreveu uma das orelhas do nosso livro, né? Na realidade ele tem muito a contribuir nessa noite para que a gente vá crescendo, né? Na parte de autodesenvolvimento, na parte de realmente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, né? Nos nossos projetos de vida. E eu estou muito feliz, né? E também agora quero acolher também todos vocês que estão aqui, né, nos prestigiando com a sua presença, né, muito carinho, estou acolhendo vocês, e também, assim, né, dar uma boa noite especial para o nosso amigo Noel, que sempre está nos contribuindo, tá nos ajudando, né, como um mentor aí com as ferramentas do marketing digital. Muito obrigada, Noel. Obrigada, Frank. Oh, E daí eu deixo, assim, eu deixo um espaço assim para o Franklin tá, o Frank tá acolhendo essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando, e também que façam uma autoapresentação como ele gosta de fazer, né? Focando os ok. pontos mais importantes que ele gostaria de estar passando. Eu sou Ana Uhum. Teles, né? Sou coach de aposentadoria, de carreira e aposentadoria, e é com muita alegria que a gente está nessa live hoje, né, prestigiando também, né, esse nosso amigo Frank, e também lembrando do nosso, ele que foi escreveu, né, a orelha do nosso livro recém-lançado, no último dia 29 de outubro, né, um livro que fala sobre aposentadoria e coach, né, os benefícios que o coach pode trazer nesse processo de transição para a aposentadoria. Então, eu passo a palavra para o nosso amigo Frank Onjo. Bom, inicialmente quero agradecer aí o convite, tá, Ana Teles, dessa oportunidade para a gente fazer, na verdade, um bate-papo, né, aqui sobre essa questão, e agradeço a todos que estão participando no seu canal aí.
para poder ser serventia, né? Contando rapidamente a minha trajetória, eu sempre fui da área comercial, né? Sempre trabalhei com áreas comerciais e depois, na época que eu era pequeno, eu até brinco, né, Ana, que com 7 anos o piazinho geralmente faz muita bagunça, né? Então, na época de férias, o meu pai sabia que eu fazia bagunça no escritório, lá na sala, ele levava eu para a loja. Então, eu fiquei muito tempo assim convivendo com vendedores, convivendo com clientes, né? E aí fui encaminhando nessa parte da área comercial. Trabalhei algum tempo também na Ambev, nos Estados Unidos também, na área de marketing e vendas, e M. Dias Branco em São Paulo. Então, minha expertise foi sempre nessa parte, mas eu sempre gostei de trabalhar com gente, tá? Na parte de liderança, formatação, treinamento, na parte de vendas, e chegou um momento da minha carreira que eu estava fazendo parte de consultoria numa grande empresa de consultoria focada nas áreas comerciais, e uma das empresas que nós íamos fazer a questão de como é que se diz, diagnóstico, né, era uma grande escola de coach, tá? E aí a gente acabou fazendo essa diagnóstico, não fechamos o processo de consultoria, mas a gente acabou fazendo umas permutas ali, eu fui fazer treinamento lá na área de pós-venda, né, workshop, na verdade, e em contrapartida a gente começou a fazer as formações. Então eu conto um pouquinho dessa história bem breve, da onde que veio a questão de coach, né? E isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, porque o coach realmente, ele ajuda assim as pessoas se colocar uma parte positiva, né, para frente, e isso acrescentou bastante, não só na parte das empresas que eu fazia consultoria, que daí eu fazia coach executivo com os gestores, mas essa questão faço coach desde 2012. Então, a minha carreira de coach foi desde 2012, e chegou um momento, Ana, e acho que a gente até se conheceu nessa oportunidade, foi aí que a gente começou a fazer a amizade, né? Foi o que aconteceu. Em 2016, 2017, eu percebi que faltava alguma coisa no processo de coach meu, tá? Aí, uma das formações que eu fiz em São Paulo, eu perguntei para a minha trainer lá, se ela conhecia algum tipo de associação ou algum tipo de entidade que juntasse network de coaches do Brasil, né? Então, porque o processo de coach é muito processo 1 a 1, e você precisa de pessoas para poder se espelhar, e tem pessoas que têm muito tempo de mercado também, eu senti falta disso aí, sabe, Ana? Aí, o que aconteceu? Eu tinha escrito para essa minha trainer uma associação, né, que na época era a Abracem, que era uma das referências ali, uma associação de coaches executivos empresarial, só que pela minha surpresa, a a trainer lá de São Paulo falou que não conhecia. Ó, Frank, eu não conheço essa aqui, mas eu conheço o ICF, que é o International Coaching Federation. E aí eu falei, não, legal. Eu voltei para casa, e você sabe quando a gente quer pesquisar, né, Ana? Primeira coisa que a gente fala, o que é? Ir no Google, né? E aí eu pesquisei no Google, tive 2 surpresas, uma surpresa fantástica, que eu falei, puxa, existe essa ICF, a ICF realmente é grande, está em 140 países, 30 mil coaches profissionais, né? E naquela época, realmente, ainda hoje, o coach precisa de mais credibilidade, né? A gente sabe que tem muitos coaches aí que faz uma formação de final de semana, acha que é coach, mas o coach é muito mais a prática, né? Tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei falando, legal, eu tive essa surpresa agradável, que existe associação, existe no Brasil internacionalmente, mas eu tive uma frustração, Ana, que eu cheguei, cadê no Paraná? Não tem no Paraná. Ixi, eu falei, pô, mas bem essa associação que queria fazer parte não tem no Paraná, o que nós vamos fazer? Aí, como eu gosto de articular, né, é meio natural para mim, aí eu falei, sabe uma coisa? Se não tem, a gente tem que dar um jeito de ter. Foi bem assim. Aí a gente começou aquele movimento, né, Ana, que acho que mês a mês a gente conhecia alguns coaches que mostrar como é que é a ICF, tal, e precisava de 20 membros para se formar uma regional, e demorou 1 ano
mês a mês a gente fazendo esse movimento e finalmente a gente iniciou em 2017, 2018 a gente conseguiu abrir a regional aqui do Paraná, tá? E oficialmente a gente abriu para o público, né? Em setembro a gente fez um grande evento que trouxe uma das grandes coaches executivas, que é da Profit, que é a Eliana Dutra, né? Tá? E aí essa caminhada de coach foi cada vez mais aperfeiçoando, e hoje a ICF está aqui no Paraná, vai fazer 2 anos, né, oficialmente, e agora a próxima gestão já existe a continuidade, então isso eu posso dizer para você, Ana, que o meu processo de coach foi antes e depois da ICF, sabe? Ele dá uma visão da prática do coach, né, do que é ser coach realmente, né? Então é muito interessante. Se resumindo, tá, Ana? Para o público teu que tá assistindo, mas então, eu atualmente, o que eu desenvolvo? Eu tenho uma empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria ele é voltada na aceleração de áreas comerciais, e aí quando a gente entra na empresa, a gente vê se ela precisa de realmente treinar a área comercial ou precisa de coach executivo para os seus líderes. Então, basicamente, é isso que a gente desenvolve, né? Então, assim, rapidamente falando um pouco da história, né, Ana? Uhum. Então, basicamente é isso para você ter uma ideia. Você tem bastante experiência, tem uma história muito bonita, né, onde é muito legal isso aí, viu? A gente vai construindo, né, esse caminho e vai se empoderando das ferramentas, né, e também Exatamente. aproveitando as oportunidades, né? Aparecem pessoas na nossa vida, assim, né? E a gente conhece, tem muito, assim, tem um feeling, né? Uma afinidade, assim, para caminhar, né? Juntos, Para isso é muito caminhar bom. juntos, né? Mas então, caminhar junto, e a gente está sempre assim, aberto para aprendizagem, né? A vida é uma eterna aprendizagem. Se a gente está aberto, a gente sempre está aprendendo, né, Frank? Exatamente. E o processo e o coach ser um coach, ele é muito de prática, sabe, Ana? Então isso é muito importante. Então, entrando nessa parte que obrigada pelo livro que você me deu, né? O livro realmente dessa parte de aposentadoria, né? Como é que a pessoa está num momento de carreira e ela vai se tornar um aposentado, né? Como é que trabalhar isso, né? E realmente o coach ele pode ajudar muito nesse sentido, porque o coach, ele não é um treinamento, ele não é uma mentoria, ele não direciona a pessoa, mas ela ajuda o coach, né, que é o outro lado, olhar para o espelho, né, olhar para ele mesmo e poder se ver os seus pontos fortes, desenvolver, né? E eu gosto muito de falar, sabe o que, Ana? Essa parte da própria, como é que se diz? O próprio definição do coach pela ICF, que é o International Coach Federation, né? Tá? Então, que o coach é uma parceria, né? Primeira coisa, uma parceria com os clientes em um processo criativo que instiga a reflexão e inspira a maximizar seu potencial pessoal e profissional. E acho que aí tem uma conexão bacana com o tema que você tá abordando sobre a questão do aposentado, né? O que ele é, o que é empoderar a pessoa, né? Ou seja, o que é a inspirar, maximizar o seu potencial pessoal e profissional. Então, acho que aí eu vejo que o coach pode muito bem, assim, ajudar a pessoa nesse processo de transição. Ok, muito legal. Me diga uma coisa, Frank, com a sua experiência na área de desenvolvimento humano, né, como é que você vê a importância, né, como é que você vê a importância do autodesenvolvimento nesse processo de transição para a aposentadoria? Olha, é muito importante, acho que o primeiro passo é se autoconhecer, né, Ana? Porque a gente vê Uhum. muitas vezes quando a pessoa está numa empresa, pode ser uma média empresa, uma grande empresa, vamos colocar uma empresa maior, e ela acaba fica lá 20 anos na empresa, né? Nada contra, né? Porque é a carreira dele. Só que ele começa a perceber, e quando ele está indo para a aposentadoria, parece que o sobrenome dele é o sobrenome da empresa, Isso é né? verdade. E aí É. perde um pouquinho daquela identidade. Então ele redescobrir a real identidade dele, né, como pessoa, né, e ver o que faz ele se mover. Eu vejo que o coach ele pode muito bem
a auxiliar a pessoa nesse sentido, né? Então, porque uma das premissas importantes, sabe, Ana, que a gente vê no processo de coach, é o seguinte, o que é? Cada pessoa é melhor especialista sobre a sua própria vida profissional e pessoal. Percebeu? E é Então, verdade, é verdade. Uhum. essa é uma premissa básica, Uhum. né, que é importante, né? E o processo de coach é assim, Uhum. todas as pessoas são criativas, habilidosas e completas. Então, essa é uma premissa que um coach tem que ter para poder trabalhar com o próprio coach, né? Tá? Então, eu acho que, Aham. partindo desse pressuposto, qualquer pessoa que queira se autodesenvolver, se verificar, o coach pode se beneficiar. E até eu faço uma brincadeira no sentido que até o coach tem o seu próprio coach, né? É Porque verdade, né? o que Nós temos acontece? que ter, né, A gente aham, tem que ter, porque a gente é ser com humano, certeza. então o coach não é Isso. um cara assim que vai. Isso é interessante comentar, Natália, que as pessoas no mercado se enganam, porque o coach é uma parceria, né? Então tem o Sim, coach e o sim. coach. A gente até brinca, tem o Aham, Cezão. Você tem que estar assim. Não é um coach, ele é aham, maior do que o coach, e nem o coach é maior do que o coach, porque são dois aham. seres humanos, né, que estão fazendo uma relação de parceria. Então, Isso, exatamente. e a partir daí que você começa a criar reflexão no próprio coach, e realmente ele é muito poderoso, sabe, Ana? Você pode Uhum. realmente sabe, a gente vê, assim, tem vários coaches aí que a gente trabalha, né, durante esse tempo, e é impressionante como a pessoa se desenvolve. Então, eu vejo que uma pessoa que está nessa outra fase de vida, né, que é entrando questão da aposentadoria, ela Aham. pode, ela mesmo, se empoderar do o que ela é bom para fazer, para ela poder, sabe, fazer essa chave, mudar essa chave, né? Tá? Sim, sim. E passar também, né, Frank, passar pelo portal da aposentadoria, né, deixar a muleta da empresa, né, e continuar, né, caminhando Continue. em cima das suas competências, né, das suas habilidades, né, mas para isso ela tem que refazer a sua identidade pessoal, né, ver o que É, realmente é da empresa, o que era da empresa, o que foi adequado para ela até aquele momento, né, uhum. alinhando a sua missão de vida com a missão de vida, com a missão da empresa, né, e passou pelo portal da aposentadoria, então deixa a bengala da empresa e daí vai realmente refazer, né, a sua missão de vida, né, É, ver o que exatamente. realmente é interessante para você nessa segunda fase, né. E aí é aquela questão, né? Até hoje eu postei, porque hoje foi interessante, né? Falando um pouquinho de história, como eu estava fazendo esse livro do meu avô, então hoje eu estava com uma tradutora, porque ele deixou vários diários, e são diários tudo escrito japonês. Eu tenho cara de japonês, mas o escrever japonês ainda não é tão o meu forte, né? Aí Aham. eu tive que chamar duas tradutoras, e nós estávamos hoje mesmo traduzindo um dia que era de 1937, fevereiro de 1937, quase 80 anos atrás, né? E aí até postei hoje no meu Instagram, qual é o seu legado, né? Essa é uma pergunta Exatamente. Qual é interessante o para seu quem está, legado? Isso, para quem aham. você está numa empresa, você está em direção à missão da empresa. Até aí tudo bem. Uhum. É o que te levou a construir um patrimônio, etc., foi a empresa que ele está trabalhando, né? Sim, sim. Agora, quando ele se torna aposentado, aí ele vai estar diante do quê? Qual é o meu legado? Exatamente, Não é né, o legado da exatamente. empresa, né? Qual é o Isso, meu né. legado? Como é que eu Aham. quero ser lembrado, né? Exatamente. Aí é que você tem que fazer essa diferenciação, o que que é teu e o que que é da empresa, né. Agora é bem Exatamente. interessante, porque se você realmente não tem essa consciência de que você precisa refazer realmente, né, a tua missão de vida, você vai continuar, com as coisas que não são mais necessárias depois no teu pós-carreira, né, que eram coisas É, que foram adequados naquele momento, né. Mas assim também, uhum, Frank, a gente vê muito assim essa questão de você era um excelente profissional e daí você
aposenta, assim, a impressão que eu tenho é que a sociedade, ela não evoluiu, né? Ela olha para o aposentado como se ele fosse uma pessoa decadente, como se ele fosse uma pessoa que não tem mais o que doar, o que contribuir para a sociedade. Na realidade, se você construiu durante 30 anos, né, 25, 30 anos essa tua carreira, não é da noite para o dia, porque você se aposentou, que você deixou de ser competente, que você deixou de ter essas competências e habilidades, né? E não sei se você percebe isso também, Frank. Eu percebo muito essa questão a pessoa fica perdida, né, na transição, quando ela é um momento que ela poderia estar aproveitando melhor, né, o seu ativo principal, que é o tempo, né, que ele está, agora ele é dono do seu tempo, agora ele tem autonomia, e isso é uma das maiores vantagens da aposentadoria. E, no entanto, tem assim, né, as pessoas ficam perdidas exatamente por que será, né? Aí eu tenho uma opinião, assim, veio para minha cabeça agora, que muitas vezes talvez a pessoa tenha até medo, né, porque tem o tempo todo, né? Que eu vou fazer Exato. com medo, né? E aí eu acho que é uma questão de percepção também, Ana, é o seguinte, como é que é o perfil dela, né, quando ela vai se tornar se aposentada? Acho que quando a pessoa está se aposentando, ela também tem que ouvir o coração dela, né, e ouvir de uma forma ativa, né, independente do que as pessoas estão falando para ela, né. Então, é aquela questão do ovo, né, existe como é que é, a gema e a clara. A gema é o que eu tenho controle, né. O que eu tenho controle quando eu estou aposentado? E o que eu posso influenciar? Que é a clara, né? Então tem certas coisas que você tem o controle. O aposentado tem o controle. Ele tem o controle, de repente, de fazer um processo de coach, ele tem o controle de ler livros, né? Fazer o que ele quiser, porque o tempo está a favor dele, né? Ele pode ter, Isso. ele pode ter influência em alguma situação. De repente, se a pessoa está querendo engajar num trabalho voluntário, num trabalho que te dá prazer, ele pode influenciar, pode até abrir alguma coisa, né? Exatamente, o empreendedorismo, né, seria uma das... Empreendedorismo, né, se ele tem, mas ele, né, se ele sabe se ele acredita que ele pode, né, eu acho que se ele acredita que ele pode, tudo pode, né? Agora, se ele verdade. acredita que não pode, aí já tem uma barreira para ele. É claro, eu acho que aí nessa transição, se ele for para o empreendedorismo, tem que ver como é que é o perfil dele, né, Ana? Se a pessoa é uma pessoa muito introvertida, muito técnico, ele vai precisar de uma pessoa mais extrovertida para poder rodar, né? Porque, queira ou não queira, no comércio, eu faço... É verdade, é Eu verdade. tenho consultoria na área de Tudo isso vendas, vai então, passar. né? Então, Isso. ela tem que saber estrategicamente como é que ela vai trabalhar, né? Aham, Senão ela pode aham. frustrar também, né, no empreendimento. É verdade. Agora, eu vejo dessa forma, assim, acho que o processo realmente do coach especificamente pode ajudar, pode até descobrir coisas que ela nem imagina que tem, né? É verdade, é verdade. É um processo que tudo passa pelo autoconhecimento, né, Frank? Tudo E ele passa pelo vai, autoconhecimento. né, o coach vai ajudá-lo muito nesse aspecto, né? Para ele se tornar mais autoconfiante, né? Para ele se tornar mais, fazer escolhas mais assertivas, né? Quando você realmente você se conhece, você tem condição de fazer escolhas mais assertivas, né? De ter uma Uhum, autoconfiança que vai te levar realmente a um, né, um segmento uhum. mais tranquilo, né? E É, assim, eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é a seguinte: na sua longa jornada atendendo a processos de coaching, como você acha que o coach, né, a gente está falando isso o tempo todo, mas especificamente, como é que ele poderia beneficiar a essas pessoas para atravessar esse portal da esse portal. aposentadoria? Eu achei Aham, legal essa tua ideia do portal, né? Porque o portal parece uma coisa mágica, né? É uma coisa assim, né? aham, Portal. Eu vejo o seguinte, é verdade. primeiro de tudo, a pessoa, quando está entrando nesse portal, ele tem que pensar o seguinte: o que eu quero, qual é o estado desejado que eu quero ter e ser, né? Principalmente ser, depois que eu atravessar esse portal, né? Então, eu vejo que passar por esse portal sem refletir o que eu quero ser, né, é um trabalho que a pessoa tem que começar a iniciar a pensar. Eu quero ser o melhor avô, eu quero ser uma pessoa
que possa colaborar com todo o meu conhecimento que eu tenho em alguma atividade, como é que chama? Sem fins lucrativos, né? Atividade, como é que chama assim, isso aí? Eu esqueci agora a palavra, quando você faz assim, pro bono, né? Pro bono. Então, que tipo de que eu quero ser? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante para o aposentado, tá? Porque talvez ele já conseguiu ter tudo que ele queira ter, né? Durante esse princípio, né? Esse período de trabalho. Agora chega um momento em que ele vai atravessar aquele portal e ele vai falar: o que eu quero ser? Porque com essas perguntas principais, a gente pode traçar, começar a trabalhar num processo de coaching para poder ver qual é o estado que ele está atualmente e onde que ele quer chegar, tá? Por isso que o processo de coaching ele serve para gestor, para aposentado, porque é muito da maêutica, né? Como é que você vai trabalhar isso, as perguntas que você vai fazer, não somente as ferramentas, né? Então tem muita gente, Ana, você sabe, você também é coach, né? Fez um processo de coaching que também é escola acreditada, né, pela SF. É aquele negócio, a pessoa mais importante é o coach, né? Através da Com parceria. certeza, O coach, que ele é com certeza. que está dirigindo o carro, né? O coach é o passageiro que está E, dando uma olhada, está dando uma perspectiva diferente, mas não está dando a direção, né? exatamente, né? Até porque o processo, né, é dele, né, O Onjo? processo é O dele, processo do coach é do coach, né? é do Então, coach. tudo depende dele. Se ele vai se comprometendo, né, com o processo e vai trazendo as respostas, vai se expondo, né, e realmente tendo coragem de assumir, de dar o próximo passo, com certeza ele vai ter esse respaldo no coach e ele vai conseguir com êxito alcançar a sua meta, não é verdade? Exatamente. Então, acho que, entrando na sua pergunta, quando a pessoa está entrando no portal, ele vai ter que ter sido o seguinte: puxa, legal, eu tô indo no portal, eu vou ser uma pessoa diferente, né? Talvez ela vai ser uma pessoa que não vai ter mais aquela posição lá de diretor, né? Ou gestor. Ele vai ser uma pessoa livre desses, né? Essa questão de egocêntrica, né? Então, o que que eu vou fazer Uhum, agora, né? O que que eu vou fazer? O que que eu quero ser agora? Essa é é uma questão verdade, interessante. é O que que eu quero verdade. ser? Eu estou com Uhum, 60 anos, eu vou aposentar, estou chutando aqui, né? Tá, e o que que eu quero ser nos próximos 20 anos? Né? Porque hoje a idade exatamente. média em média de mortalidade tá sendo, né? Tem pessoas que passam dos 90 anos, daqui a pouco é Sim, 100 anos. sim, sim, com certeza. Mas o importante é trazer vida para essa longevidade, né? Então, o importante É, quando ser longevo é você tem realmente uma qualidade de vida que vale a pena você viver mais, né? exatamente. O que que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa com bastante saúde, quero caminhar, quero ser um peregrino, por exemplo, né? Que hoje tem muito, né? Pessoal que faz caminho de Aham, Santiago, caminho de não sei o quê. Como é que eu creio que a pessoa tem que ter um objetivo, Ana. é verdade, é verdade. É uma coisa de louco, né? Você falou no caminho de Santiago, né? Você precisa ir para Santiago para poder se encontrar onde Frank, não é isso, né? Não é loucura mesmo? É meio loucura, né? É Porque verdade, as é verdade. respostas estão dentro de você, não adianta, né? Não, Você pode, você, não precisa sair para Santiago, você aqui mesmo é. você pode se encontrar, né? E você, acho que aí a pessoa tem que olhar para o espelho e tá de frente do melhor amigo dela, né? Isso, O exatamente, melhor que é amigo você, dela, né? é você É isso, mesmo. Aham. é isso mesmo. Na área organizacional, Frank, como os profissionais têm se beneficiado e como eles beneficiam as suas equipes com o auxílio do coach Peraí, executivo? cortou um pouco, eu cortei. Na área organizacional, como os profissionais têm se beneficiado e têm beneficiado as suas equipes com o auxílio do coach executivo? Cortou? Oi, Ana, voltou? Oi, Noel. Ficou meio parado, mas Oi, Ana. voltou, né? Ah, tá ok, voltou. Como é que se a Perfeito. pessoa Por se favor, vamos lá. beneficiando nesse Ok. auxílio do coach executivo? Olha, vou dizer uma coisa para você, Ana. Quando a empresa contrata um coach, tá? Ele quer ter o melhor do seu gestor, certo? Tá? Uhum.
Então, o que que acontece? Nesse caso específico, como é que é o processo, né? Porque existe muita questão da confidencialidade. O processo de coaching é um processo altamente Sim. Uhum. confidencial. Aquela sessão 1 a 1 é confidencial. Mas como normalmente, 100% no meu caso, né, são empresas que me contratam para fazer coach executivo de liderança no gestor, então tem que estar bem alinhado o que que a empresa quer para aquele gestor, tá? Então, a gente Certo. recomenda, colocando um passo atrás, a gente recomenda um alinhamento com esse gestor junto com quem está patrocinando, né? Tá? Para realmente, quando o coach entrar na sessão, ele já saiba o que, que a empresa está querendo dele, para ele poder definir os estados desejados. E uma coisa que eu vou dizer, assim, até hoje, eu estava recebendo um feedback de um processo, que até deixa eu só uma olhada aqui, só um pouquinho, Ana, pode ser? Uhum. Até eu vou, até Pode? eu, até eu vou ler aqui. É um gestor de uma empresa grande na área contábil, né? E ele finalizou a 10ª sessão agora. Então, olha só o depoimento que ele fez aqui. Que veja. Não vou, logicamente não vou dar o nome, né? Mas olha só. Ele é um Sim. gestor, tá? Ele é um gestor aqui. É um coordenador da área de gestão empresarial dessa empresa. Então ele fez o processo de coach, no começo ele ficou meio assim e tal, mas o processo foi um processo bastante interessante. E olha só essa coisa que não tem preço, né? Ó, aprendi a acreditar mais no meu potencial, focar naquilo que depende de mim e não me preocupar tanto com aquilo que não depende de mim para acontecer. Procurei também exercitar mais a integração com as pessoas, de modo a desenvolver e aprimorar minhas habilidades comerciais. Meu coach me passou muita tranquilidade e tenho procurado exercitar essa postura tranquila e confiante no meu dia a dia. Então, esse tipo de depoimento é um depoimento que, para ele, foi muito bom. E a gente fez uma reunião de alinhamento de finalização com o contratante. O contratante, olha, pô, o cara era assim, ficou dessa forma. Então, realmente, é muito poderoso, tá, Ana, o processo, né? Agora, Transformador, né? Nossa, transformador, fantástico ela é mesmo. transformador, e aí agora tem um ingrediente que é importante. Quando é a empresa que contrata, por exemplo, não é que nem, por exemplo, vai lá, o Noel me contratou como coach executivo, tá? Ou como coach lá. Ele sabe o que ele quer, tá? Mas não, a empresa que está contratando digamos, para o Noel. A tua empresa contratou para o Noel. Aí o Noel tem que estar querendo, né? Ele tem que estar Sim, querendo sim, fazer o sim. processo. Aham. Senão não adianta, né? Não, eu finjo que eu Uhum. quero porque é a empresa que está Não promovendo, acontece, não aí é, Frank? não Não acontece. acontece. Não Aham. acontece, né? Por isso que muitas vezes a Aí gente fica frustrado declina, tanto a empresa, é, aham. como o Aí próprio as três coach. pessoas ficam frustradas, a empresa, o coach e o coach, né? São É, três frustrações, né? então por isso que precisa ter Mas essa assim, entrega no processo, né? aham. Mas assim, mesmo o coach executivo, né, Franklin, ele passa pelo coach, o life coach, né? O coach executivo, porque a pessoa são pessoas, né? Ele São tem que pessoas, não passar tem, necessariamente pelo coach, né? pelo life coach, né? Eu vejo o Uhum. seguinte, existe o coach, né? A questão de pessoa ou empresa é depender do ramo de atuação que o coach vai fazer, né? Mas o coach, ele é um processo universal, né? Certo. A pessoa não dá para dizer assim que é, antes de entrar na empresa ele é pessoa, depois que entrar na empresa ele é profissional. Ele continua sendo pessoa, Ele com continua certeza. sendo pessoa, né? Então É é verdade. bem isso, Aham. né? Legal, muito legal Uhum. mesmo. E me diga uma coisa, assim, é interessante essa postura da empresa na contratação de profissionais da área de coach, e também em geral, como é que você vê as empresas, elas estão acreditando nisso, Frank? Porque Olha, na época essa que eu lá, fiz a formação era bem grande o índice de, sabe, de retorno que esses profissionais tinham, né? E assim, uhum. como é que é hoje, assim, como é que as Olha, empresas estão vendo essa contratação de coach na contribuição para aumento da sua rentabilidade financeira? tá, boa pergunta, tá? Acho que uma coisa muito importante que a empresa tem que ter ciência
E aí a questão que a gente vê no mercado, que é como é que você vai contratar um coach, tá? Como é que você vai contratar o coach? Acho que tem, até eu fiz no Instagram, né, essa pergunta, porque muitas empresas falam, eu vou contratar um amigo meu que é coach, tudo bem, não contra um amigo, mas qual é a escola que ele fez? Como é que é a Sim. prática dele, tá? Ele tá sozinho ou ele está fazendo parte de uma associação? Eu volto a dizer que a ICF é uma grande comunidade de coaches profissionais sérios, assim, não estou dizendo que os outros não são sérios, mas eu estou dizendo que lá existe um ambiente na ICF que os coaches, ele tem, para você ter credencial, etc., tem que passar por teste, tem que ter horas de coach, tem que fazer, como é que chama, mentoria, né, tá? Junto com um coach mais com tempo. Então tem uma série de requisitos que para a empresa dá mais segurança, sabe, na hora de contratar. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto da empresa é como contratar um coach. Como é que ele vai achar um coach que tem? Então, procura sempre ter pessoas que estão envolvidas em algum tipo de associação de coach profissionais, tá? E outra coisa também é quantas horas de coach profissional ele tem. Tá? E a Certo. hora, quando eu falo hora, não é aquele negócio assim que você fez um coaching grupo ali, né, com 20 pessoas, você contou uma hora, é uma vezes 30. Não, é uma hora, né? Entendeu? Por Aquilo ali pessoa. conta-se como Individual. uma hora só, não conta como, Sim, sim, sim. né? Então, eu acho que isso é importante, tá? Para a empresa poder separar o joio do trigo também. Porque hoje Isso é verdade. tem muito coach que é marqueteiro, mas na verdade fez a escola, né, num final de semana, ou que seja, num período, mas aí se intitula coach. E aí tem uma pegadinha interessante, tá? Posso, me permite? Pode ficar à vontade. Aí a empresa chega e vê lá, ora, Master Coach, legal. Mas, na verdade, se a pessoa for pesquisar melhor esse profissional, ele fez o seguinte, ele fez lá o básico, né, pagou para fazer o básico, você foi lá, fez a aula, né, fez o avançado e pagou para ser master, para fazer o master. Aí ele sai com... Então, de repente, o cara tem lá, não, eu tenho um diploma, tá, tudo bem, mas quantas horas de coach você tem? Na prática. Ah, não, Verdade. isso aí a gente conversa depois. É interessante, Então, mas sabe, o título muitas vezes não quer dizer nada. Agora, por exemplo, no ICF, que tem lá as credenciais, se a pessoa tem credencial, já tá comprovado que ele fez tantas horas de coach, entendeu? certo. Aham, aham, aham. É bem importante mesmo ressaltar isso, porque existe, né, houve uma época, agora nem tanto, em que tinha muitos cursos de final de semana, né, Ixi, e pessoas que não tinham nenhuma, vinham de outra área, eu não tenho nada contra a outra área, que existem excelentes profissionais que vêm de outras áreas, mas claro. você tem que ter bastante, tem que ter um baú de ferramentas, né, que você realmente possa utilizar a ferramenta adequada para você, para cada coach funciona de uma forma diferente. Usar uma ferramenta que você tenha uma resposta mais rápida e mais eficiente também, né? Ana, é uma coisa bem interessante que você levantou agora, tá? O processo de coach, assim, o ser coach, ele está muito mais voltado nas competências de ser um bom coach, tá? Então, o que que acontece? Você pode ter um arcabouço de ferramentas que você pode sugerir para o teu coach, mas se ele achar se você achar que aquilo ali vai ajudar o coach, né? Tá? Então, a agenda sempre é do coach, não do coach. Exato, Então, exatamente, exatamente. uma outra coisa interessante, se você está no processo de coach e o coach vai chegar assim, ó, primeira sessão, a não ser as duas primeiras sessões, que aí eu concordo, que aí é definição de meta, tem coaches que fazem assessment de autoconhecimento, né, tá? Isso é primeiras duas sessões, mas depois da terceira sessão, a agenda é do coach, Com certeza, com certeza. né? É, você na tua experiência, assim,
a partir de que momento você percebe que esse teu processo de coaching com o coach, ele vai ser efetivamente, como é que se diz, vitorioso? Você percebe, nos meus atendimentos, eu percebia muito isso, percebo, quando o coach está dando essa resposta para você, que ele realmente está comprometido com o processo dele, porque o sucesso dele é o teu sucesso. Se ele não conseguir avançar, ele frustra você também, né? Essa é uma excelente pergunta, Ana, porque é o seguinte, a gente até, assim, comenta, né? Existe, cada coach tem o seu coach, ou cada coach tem o seu coach, tá? Então, o que que significa isso? Normalmente, quando você vai numa reunião de alinhamento, ou você vai se apresentar como coach, e aí é uma outra dica aí que eu dou para as empresas, por exemplo, chama 2 coaches aí para o teu coach entrevistar o coach que vai, e o coach tem que ter essa sintonia, né? Tá? Porque, por exemplo, porque muitas vezes você pega um coach que talvez você não pode, você talvez não seja o melhor coach para ele. Certo. Uhum, Por uhum. isso que é importante ter uma relação de um network de outros colegas de trabalho, que você sabe como é que ele trabalha, tal. Olha, esse eu vou te indicar para uma outra coach, porque talvez você talvez seja melhor do que eu. Então essa opção o coach tem que ter. Então existe esse lado, sabe, da Uhum, afinidade, uhum, né? uhum. Isso é fundamental, né? Você realmente ter essa afinidade, porque você tem mais confiança, né? E o teu processo ele flui com mais eficácia, não é? Exatamente, exatamente. Uhum, Então uhum. isso ajuda bastante. É Uhum. interessante que esses dias alguém me perguntou, eu tenho um livro que eu escrevi também em parceria, que é sobre os benefícios do coaching nessa transição. E outras pessoas de outros lugares, eles acessam, né, me acessam por causa desses livros. E aí o rapaz tinha feito um aposentado, tinha feito formação em coaching, e olha a pergunta que ele me fez, assim, bem estranha mesmo, assim, né? Se você pode usar, como é que você vê a hipnose no processo de coaching, Franklin? Olha, Franklin. é uma pergunta meio estranha, mas, por exemplo, eu não mexo com essa parte de hipnose, né? O meu processo é maêutica mesmo, Sim, né? com Tá? certeza. Fazer perguntas, né? Então, aí tem uma questão interessante também, tá, Ana? Que você colocou, porque existe uma competência pela ICF que a ICF é bacana porque tem a questão da ética, né? Tem um Sim, código de ética e tem as competências, legal. E tem uma questão lá que é o seguinte: você sabe que existe processo terapêutico, processo que é treinamento, existe o coach, existe consultoria, então tem cada coisa é um tipo de situação, tá? Então, por exemplo, se a pessoa está num processo de sofrimento, e talvez só aconteça nos aposentados, né, que vai querer entrar no portal, o cara se dá conta que agora ele tem que, o melhor amigo é ele mesmo, né, e ele tem aquela questão, pode surgir coisas da área terapêutica, né, tá? Então, se o coach, se ele está contratando um coach e você começa a perceber que ele está sofrendo, tá? Né? De alguma coisa, aí talvez é um processo de encaminhar para um terapeuta. com certeza, mas Não é assim, um o processo. profissional, sim, mas daí assim, o profissional de coach, ele tem que ter muita, como é que se diz? Ele tem que saber realmente qual é o papel dele, né? O que realmente contempla, né, o processo de coach, né? Isso. Tem que separar muito bem o que é É. terapia, o que é Isso. as outras coisas, Consultoria. porque exatamente, consultoria, porque na realidade o processo de coaching é basicamente, né, baseado em perguntas, né, perguntas É. inteligentes, em que o teu Uhum. coach vai te trazer a resposta, né, a resposta É. está com o teu coach, né, então você não Exatamente. pode estar misturando, né, Não. terapia, né, Não. psicologia, né, tratamento psicológico, né, tem que Uhum. saber que o coach é uma ferramenta que você vai trabalhar, mas não com coisas passadas, com traumas, Sim, né, sim, sim. doenças, E, né? e aí, Ana, essa pergunta está me remetendo a uma resposta interessante, que é o seguinte: antes de você iniciar um processo de coach, eu pessoalmente faço isso, tá, Ana? Tem coaches que não faz, mas eu recomendo. Faz um processo a gente chama de coach education, né? Explicar pro Sim, coach o que é não somente pro coach.
Porque, por exemplo, o meu caso é empresas, tá? Eu vou dar um exemplo agora recentemente. Fui numa empresa, falei, ó, primeiro juntou lá os 6 gestores, que tinha 2 diretores lá e tinha 4 gestores que queriam fazer o processo de coaching. Olha, pessoal, eu estou aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Foi uma reunião de alinhamento. O que vocês acham que é o processo de coaching? Aí um olhou para o outro, assim, um falou, vai me ajudar, não sei o quê, vai me direcionar. Então, só aí você já sabe que as pessoas não sabem o que é o processo de coaching. E aí, Exatamente. então, o que acontece? Antes de você entrar, você vai, então, vamos fazer o seguinte, pessoal, deixa eu explicar o que é o processo, o que não é, né? Aí as pessoas vão, olha só, eu não sabia que era isso. Então, existe uma missão até para a gente, né? Mostrar o que é para as empresas, o que é o processo de coaching, o que não é. Isso é verdade, é fundamental. Eu faço isso sim, sabe? Né? Porque é fundamental que a pessoa tenha clareza do que ela está buscando. Às vezes ela está buscando uma resposta que não está num processo de coaching, está numa outra área de tratamento. Não, e outra coisa, e a empresa precisa saber, e a empresa que está me contratando tem que saber o que é o processo. Sim, com certeza, com certeza. Uhum. Né? Então, Viu, isso Ana? aí é bacana. Eu vou pedir a Diga. permissãozinha de vocês. Realmente o assunto é muito importante e tem pessoas nos ouvindo agora. Quero aproveitar aqui, pedir a sua permissão, mandar um grande abraço para a Ana Cristina Tenck, que está conosco, a Marlene, que é a Widerman, a Sheila, a Cristiane, também a Dora. Que legal! Eu agradeço muito minhas amigas, né, lindíssimas, adoro vocês, adoro. Muito obrigada, gratidão pela presença de vocês, né? Você viu que nós estamos na companhia do Frank Onge, é excelente, ele tem muito conteúdo, né? E assim, uma coisa que as pessoas realmente, básica, o que é o coach? As pessoas, elas confundem muito o que realmente é o processo de coaching, né? E ele vai realmente um processo breve, né? Que vai te dar uma resposta, vai identificar e empoderar os teus recursos internos, as tuas competências, as tuas habilidades, vai ajudar você a refazer a tua missão de vida e essencialmente vai contribuir para que você alcance a sua meta de uma forma com bastante êxito, não é, Frank? Exatamente. A pessoa tem que estar 100% comprometida com ela mesma, né? Tá? Isso é Então, verdade. por isso que voltando, o coach é um processo de parceria. Então, você tem que Isso. estar junto com ele, né? Então, mas não fazendo por ele e não escolhendo as opções por ele. Exatamente, exatamente. Né? Uhum. Então, isso que é interessante, né? Porque senão vira uma muleta, né, Ana? Com certeza. E o que eu acho interessante, Frank, é que cada vez que ele vem para você, ele precisa fazer a lição de casa, né? Se ele realmente está perguntando para você, a partir de que momento você percebe que você vai ter um êxito na condução desse processo, né? A partir do momento em que você percebe que o coach está comprometido, ele vai te trazendo as respostas. A cada sessão, ele vai te trazendo as respostas de uma forma assim comprometida, pontual, né? E isso é que vai empoderando o coach. Cada vez mais ele vai se empoderando e vai acreditando e as coisas vão acontecendo, né? E aí tem uma coisa assim, vai acontecendo. Então as pessoas podem estar perguntando assim em casa, mas peraí, qual é a responsabilidade do coach no processo? Então, existe basicamente 4 responsabilidades principais. Uma delas é o seguinte: descobrir, esclarecer e ficar alinhado com o que o coach deseja alcançar, não o que o coach quer alcançar com o coach, tá? Encorajar a autodescoberta dele. Olha só, encorajar a autodescoberta, né? Ele tem que olhar no espelho. Sim, Né? sim, sim. Trazer à tona as estratégias e soluções geradas por ele. Então, quem gera a estratégia é ele, não é o coach. E manter o cliente, o coach, como responsável e encarregado da ação. Então, essas são as principais 4 responsabilidades que um coach tem que ter perante ao cliente. Você vê que interessante? Bem interessante. Ô, Noel, eu gostaria de saber se as pessoas, se alguém quer fazer uma pergunta, de repente, mais pontual, assim. Bem interessante. Ô, Noel, eu gostaria de saber se as pessoas, se alguém quer fazer uma pergunta, de repente, mais pontual, assim. Vocês estão me ouvindo, Ana? Eu tô. Sim.
Sim, Noel. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Estamos te Beleza. ouvindo. Estão me ouvindo? Perfeito. Perfeito. Ana, eu deixei aqui já, até eu coloquei aí no comentário para que as pessoas que quisessem então participar, né? Uhum. Entre em contato aqui, eu estou aqui com o telefone. Você pode mandar um recadinho tanto para o Frank ou uma pergunta também para Ana, que terei o maior prazer de ler aqui e passar para eles então a pergunta, tá bom, Ana? Até agora ninguém respondeu, só Uhum. umas outras pessoas que entraram. A Cristiane está conosco agora também. E tem mais pessoas entrando aí, parabenizando tanto você, Frank, como Obrigado. você também, Ana, dizendo que são grandes profissionais. Né? Uhum. Uhum. Frank, eu Legal. queria abordar aqui com você a respeito da roda da vida, porque Uhum. às vezes a pessoa ela chega numa situação que ela está tão descompensada em determinadas áreas que você às vezes precisa fazer sabe, dar uma força para reajustar isso aí. E para isso Uhum. o coach precisa ter uma visão muito generosa, né, e assim Uhum. consciente de que não, Uhum. não adianta você estar muito capenga de um lado, você tem que contrabalançar. Como é Uhum. que você vê isso, Frank? Olha, a roda da vida, para quem não conhece, é uma roda, né, que tem vários gomos, né, emocional, a parte física, etc. Se você acha que a roda da vida vai ajudar o coach a refletir, pode ser uma ferramenta que você pode utilizar. E aí talvez o coach ele vai se dar conta, espera aí, eu preciso caminhar desse lado. Se ele acha que é importante para ele caminhar desse lado, ótimo. Então vamos trabalhar nas sessões esse lado que você queira trabalhar, tá? Então nada que você coloque na sessão são coisas que o coach não quer abraçar e se movimentar, tá? Por exemplo, mesmo você como coach, você percebe que a pessoa está vindo, ela precisa ir para aquela direção porque você tem o teu sistema de valor que de repente é para aquela direção é mais correta, mas talvez para ele não é. E quem traz o negócio na tona é o coaching. Exatamente. Por isso que a gente precisa ter um coach, né? Porque a gente precisa ser bastante imparcial, né? Eu vou dar um exemplo que você colocou na roda da vida. Digamos que ele coloca lá a parte, vamos dizer lá, a parte espiritual. Se ele pontua lá a parte espiritual 2 e você acredita, não, você precisa fazer, não, e ele não quer, não adianta. Uhum, Agora, uhum, se ele se tocar, não, peraí, realmente, para mim faz sentido, eu gostaria de 2 ficar um 8. Tá? Então, uhum, então, vamos trazer isso aqui para a sessão, vamos trabalhar um pouquinho, uhum. tá? Trazer uma reflexão para ele, né? E É, ver e como é que não, ele se comporta, qual é o feedback que ele está te dando, né? não é um sistema de valor teu, é o sistema de valor dele. Uhum. É isso muito importante, né? Saber que o processo é do coaching e a visão tem que ser, né, É, alinhada. é que nem uma dança, né? Isso a Helena Dutra fala muito da dança, né? Que é interessante. É que nem você dançar. Digamos que o coach quer dançar um tango e você quer dançar valsa, será que vai ajudar? Não adianta, né? Não, né? Não, não Vai vai. Às todo mundo vezes pisar no pé. é, aí vem aquela história da afinidade, não é, Frank? Né? É, não, Aham. não, o que eu estou dizendo não é só afinidade, eu estou dizendo você quer direcionar o teu coach para um lado, mas ele não Sim, quer, não, ele não quer. pode. Aham, Então, realmente não então, pode. então é sempre o coach que traz a música que ele quer tocar. Mesmo que Exatamente. você não goste de tango, você vai tentar, né, Sim. para Aham. dar um, né? É assim, O processo é dele, né? Tem que ter o sempre em processo mente é que o dele. processo é dele, é ele quem, né, dá o tom, né? E aí, sabe o que que é? Eu vou compartilhar uma coisa. Eu sou consultor também, né? Faço consultoria. Então eu tenho que ter muito cuidado no meu processo de coaching para não começar a dar pitaco, sabe? Porque o consultor é aquele cara que sabe a solução muitas vezes, né? Isso, Tá? aham. E o Uhum. processo de coaching não é isso, entendeu? Então, Uhum. por isso que é importante, eu recomendo as pessoas fazerem mentoria, fazer supervisão, quem é coach, por exemplo, para ver como é que você tá, né? Então, isso é importantíssimo. Como é que você está conduzindo o processo, Como é né? que está acontecendo? Mesma coisa, por exemplo, com até acho que até os terapeutas também têm esse detalhe, né? Porque muitas vezes existem muitos psicólogos que são coaches também, né? Mas como é que Sim, é? Ele também tem que separar o que é terapia e o que é coach. com Senão o cliente certeza. fica todo enrolado. Fica perdido na realidade, Não, né? Não ajuda, né? Não ajuda. não ajuda.
É verdade. Eu acho que é uma coisa bem, quando você trabalha com coaching, você precisa ter bastante clareza do que qual é a missão e quais são, né, os parâmetros que você vai trabalhar, né, para que você não realmente, esse balizamento do início que você estava falando, né, o que é coach, o que são as outras coisas, o que não é coach, né, para você realmente trabalhar ali de uma certa, uma segurança e passando essa segurança para o coach, mas, além de tudo, trazendo um resultado satisfatório, que é o É, que ele vem buscar, né, quando te é, procura, né? exatamente. E sabe que é interessante também, porque, primeiro, o coach também é um ser humano, né? O Sim. coach, ele não é um guru, ele é um ser humano também. E aí o que que acontece é o seguinte, muitas vezes, por exemplo, numa sessão, por exemplo, né? Não necessariamente a sessão precisa ter um resultado palpável. Olha só que interessante. Porque Sim, sim. entre uma sessão e outra, ele vai cair a ficha entre uma sessão e outra. Então, muitas vezes, o insight dele, uma coisa vai acabar ecoando nele durante o período entre as sessões, que aí sim existe um movimento. Uhum, uhum. Tem sessões que É, eu faço que já cria o movimento na sessão, mas tem sessões que não criam movimento na sessão. Não tem uhum. nada errado com isso. Sim, sim, mas fica reverberando, né? E daqui a É, pouco é o tempo dele, né? Você tem que é o respeitar tempo. o tempo de É o, resposta dele também, né? Do coach. Uhum, muito bem colocado, é isso mesmo. Né? uhum. Por isso que esse trabalho que você está desenvolvendo sobre aposentado é uma coisa bem bacana mesmo, porque eu acho que tem um nicho de mercado que vai precisar muito disso, sabe, Ana? Tá? Uhum, Assim, é verdade, as pessoas vão viver mais, o que que eles vão fazer com todo esse tempo? é verdade. E quando você não tem mais um propósito de vida, né? A coisa fica descolorida, né? Você tem que colocar uma cor, né, na sua vida, né? E tem Uhum, você quando o aposentado, quando ele está o profissional, quando ele está se aposentando, ele está no auge da sua produtividade, né? Então, o interessante é você continuar caminhando, né? Até porque a própria Organização Mundial da Saúde ela fala do envelhecimento ativo, mas não é só um envelhecimento, atividade a nível físico, são em todas as áreas, né? Então, você tem uhum, que, principalmente para a tua saúde mental, né? Você precisa continuar em atividade, não é? Mas também uhum, levar em consideração, né, considerando os 7 pilares da aposentadoria, que a gente cita no livro, a questão das outras áreas, né, a questão dos relacionamentos, né, que adianta você ter uma poupança maravilhosa, você ter saúde, né, qualidade de vida, mas você não ter amigos, você não ter seus relacionamentos, a começar de casa, né, com seus filhos, com seus netos, com seu cônjuge, né, então as pessoas, você tem que estar cercado de pessoas, e pessoas que possa contribuir, né? Porque até isso, né? Hoje a gente precisa ver se as nossas amizades, se as pessoas que estão em volta de nós, se realmente são todas assim que estão ajudando de uma forma positiva ou se estão te tirando energia, se estão não estão contribuindo na realidade, né? Para o teu conhecimento, não estão dançando a mesma música na realidade, não é é isso? verdade, isso é importante. Volto a dizer, existe um filósofo de negócio que chama-se Jim Rohn, eu gosto muito dele. Ele fala Jerome. que você é a média das três pessoas que você, né, das 3 ou 5 pessoas que você mais 5 convive, pessoas, né? das 5 Cinco pessoas pessoas que que você você mais convive. E isso, o detalhe, hein, você tem o controle de escolher quem você quer entrar na sua vida ou não, né? exatamente, Né? exatamente. Então, se você está vendo que pô, o pessoal está puxando para baixo, muda de amigo, então, É né? verdade, é verdade, é Você verdade, pode, é né? verdade, isso é Né? muito bom. Como é que nós estamos com o tempo, né, Noel? Noel? Oi, Acho que Noel. tempo acho que a gente tem aí. É, É. então, olha só, eu estou adorando esse papo, mas Ó, o Noel, como Noel é que está o voltou. nosso Ana, tempo? e estão me Sim, ouvindo? Perfeito. É que o meu microfone está com um probleminha. Nós estamos a 58 Ó, minutos, aham, tá, Ana? eu passou acho rápido. que, é,
A gente precisa concluir para não cansar muito as 58 pessoas, não é? minutos. Então, eu gostaria que de começar os agradecimentos, né? Eu agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que ainda vão assistir esse conteúdo, ter acesso a esse conteúdo. Dizer assim para o Frank que foi realmente muito, muito bom estar conversando com você, porque a gente está aprendendo, está passando conhecimento, está aprendendo também, cada vez que a gente se abre para o conhecimento, né? Na hora que você acha que você sabe tudo, aí é que você não aprende nada, né? Então, assim, a vida tem nos mostrado que a gente, cada vez, a própria programação neurolinguística, ela diz que cada pessoa, cada situação são nossos mestres, né? Porque alguma coisa a gente aprende com essas pessoas e com essa situação, né? Até nessa pandemia, quanta coisa a gente já aprendeu, né? Quantas coisas positivas, a partir do momento em que você se calibra para estar observando as coisas, o lado positivo das coisas, né? Na situação, por pior que seja, sempre vai existir um lado positivo. Então, na hora que a gente se trabalha para realmente estar buscando, estar focando, estar encontrando sempre o lado positivo, a gente vai realmente ter resultados muito favoráveis. Então, eu quero agradecer, assim, de coração, as pessoas que estão nos assistindo, o sim do Onde para essa live, agradecer o Noel e deixar um espaço para vocês também estarem agradecendo esse momento nosso, né, Onde? Não, eu agradeço a todo mundo que está aí participando, né? E eu acho que como a gente está nessa questão desse tema que é aposentado, e eu gostaria de dar uma mensagem que é uma mensagem bem bacana. Não é questão de religião, mas existe um livro na Bíblia que todo mundo que tem, né? Tá, uma Bíblia em casa, a não ser outras religiões, mas tem uma coisa que é interessante que eu aconselho ler, se ninguém leu ainda, é Eclesiásticos, tá? Eclesiastes, né? Que ele diz que tem tempo para tudo, né? É verdade, é verdade. Uhum. Né? O Eclesiastes 3 ali há um tempo para tudo. Então, É verdade. eu acho que isso é uma reflexão muito, muito importante, principalmente agora que a pessoa vai entrar nesse portal, ele vai ter muito mais tempo também. Verdade. Uhum. Né? Noel, você quer falar alguma coisa, Noel? Muito obrigada, Frank. Obrigada por cada um de vocês que estão aí com a gente, né? Desejo uma boa noite, né? E que, de alguma forma, esse conteúdo tenha reverberado, tenha contribuído para que você faça uma reflexão sobre essa parte, essa segunda fase da vida, que você pode ter bastante realizações, né? Que você pode ser muito feliz, levando uma vida, né? Uma segunda fase de uma forma mais leve e também com muita atividade e realizações. Não, ok. Obrigado, então, pessoal. Obrigado, Noel, Ana Teles, aí, pela essa oportunidade aí de poder compartilhar um pouquinho. E a gente sempre está, né? Sempre estamos aprendendo coisas novas, né? Obrigada, Frank. Tá bom? Obrigada, Noel. Perfeito. Obrigado. Abraço a vocês. Desejo a cada um de vocês muito carinho. E para vocês que estiveram conosco aí até agora, também o nosso carinho. Lembrando que essa live fica aí no perfil da Ana. Você pode compartilhar com os amigos. São muitos conhecimentos. A vocês, um grande abraço, sucesso. Obrigado pela alegria de vocês de trazer tantos conteúdos para nós. Grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito Obrigada, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.